o candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu farei a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Estes pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes que os comerão num lugar sagrado porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir, aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando 2 textos, 2 temas, o candelabro e os pães sagrados e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui, no próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os 2 temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu farei a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes que os comerão num lugar sagrado porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É decreto perpétuo.
Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois temas, o candelabro e os pães sagrados, e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu farei a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes que os comerão num lugar sagrado porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho,
dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois temas, o candelabro e os pães sagrados e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu faria a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Estes pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois temas, o candelabro e os pães sagrados e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu faria a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança.
Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes que os comerão num lugar sagrado porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando 2 textos, 2 temas, o candelabro e os pães sagrados e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os 2 temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu faria a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes que os comerão num lugar sagrado porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés.
O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois temas, o candelabro e os pães sagrados, e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu farei a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes que os comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois textos, dois temas, o candelabro e os pães sagrados e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu farei a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois textos, dois temas, o candelabro e os pães sagrados e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu farei a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor.
Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Estes pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois temas, o candelabro e os pães sagrados, e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite. O candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia. Estes são os dois temas do capítulo 24 do livro de Levítico, que eu farei a leitura agora. É um capítulo bastante curto. Disse o Senhor a Moisés, isso sobre o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Então esse foi o breve texto sobre o candelabro e os pães sagrados. Agora, começaria a leitura sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Vou repetir. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles, ou entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição, então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga
aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso assim como o fez, lhe será feito fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Levítico, finalizando dois temas, o candelabro e os pães sagrados, e o castigo da blasfêmia. Fico por aqui. No próximo vídeo, a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico, para avançar na leitura deste livro, quase finalizando ele na verdade. Tenha uma boa noite.